Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do projeto Mão na Massa. Na aula de hoje eu vou te ensinar como criar um plugin que vai fazer uma seleção de objetos na tela do AutoCAD e trocar a cor desses objetos. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Arlan Alves, eu sou criador e desenvolvedor do método TurboCAD, o método que vai te ajudar a transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro. Bom, eu já estou com o Visual Studio aberto aqui, ó. Eu já criei um projeto e a gente vai criar esse plugin aqui de uma forma bem simples e bem rápida, tá? Esse plugin é um plugin bem básico, mas é um plugin que vai te ajudar muito. Aqui o que é importante aqui não é o plugin em si, tá? O importante aqui é você aprender os conceitos que eu vou te ensinar, porque você vai precisar deles mais para frente para elaborar alguns plugins que realmente vai fazer alguma coisa legal. Tá bom? Se você está chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez e você não sabe o que é Visual Studio, você não sabe como criar um projeto no Visual Studio e como configurar esse projeto, eu gostaria de te informar que eu tenho uma playlist que chama Projeto Mão na Massa, que lá eu tenho vídeos onde eu ensino como você baixar e instalar o Visual Studio, como você criar um novo projeto e como você desenvolver o seu primeiro plugin para o AutoCAD, beleza? Então, depois que você terminar esse vídeo, você pode ir lá e voltar lá e ver essas aulas também, beleza? Então vamos lá, vamos começar. Quando eu crio um novo projeto no Visual Studio, ele vem exatamente do jeito que você está vendo a minha tela aqui, ó. Ele cria uma solução padrão com o nome do projeto e cria uma classe que é chamada de classe 1 aqui automaticamente, beleza? Bom, então vou renomear essa classe 1 aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vou aqui em renomear. E aqui eu vou escrever, ó, seleção na tela, beleza? E aí observe que ele já renomeou aqui também, ó. Bem legal, né? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer aqui para criar um plugin é importar os recursos que estão dentro das referências do AutoCAD. Tá certo? Se você não sabe o que são as referências do AutoCAD, eu recomendo que você dê uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, porque eu te explico direitinho o que são essas referências e para que elas servem, tá? Sem elas a gente não consegue desenvolver um plugin para o AutoCAD, beleza? Bom, aqui é o seguinte, ó, aqui do lado do Public aqui, ó, vou dar um Enter para ele criar uma linha aqui, ó, a linha 1, tá certo? E aqui na linha 1 eu vou começar assim, ó, Imports, tá? Vou dar um espaço e aqui eu vou pegar, ó, Autodesk, tá vendo? Ó, esse Autodesk ele só tá aparecendo aqui por causa das referências que eu importei, beleza? E aí eu vou colocando assim, ó, ponto AutoCAD, ponto editor, por exemplo, database, vou pegar esse primeiro aqui, ó, Application Service, e aí eu vou importar vários aqui, tá? Para adiantar, eu vou copiar os que eu já tenho aqui e vou colar aqui, tá certo? Então, ó, basicamente a gente precisa importar essas 5 aqui. Essas 5 referências aqui são, vamos falar assim, padrão praticamente, tá? Quase tudo que a gente vai fazer, quase tudo que a gente vai desenvolver, a gente vai precisar dessas referências aqui, tá? Então, toda vez que você for fazer um plugin, na dúvida, já copia esse cara aqui, já cola aqui nos imports e beleza, e vamos que vamos. Agora a gente precisa criar o nome do comando que a gente vai acionar lá no AutoCAD para poder chamar o plugin, beleza? Então, para fazer isso, você precisa digitar o caractere menor, tá? Esse carinha aqui, ó, tá vendo, ó? Observe que eu digitei só o menor e ele já pôs o maior também. Ele abriu e fechou assim, ó, beleza? Então, aqui dentro eu vou digitar eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse command method, ó, porque eu quero definir um nome de comando, beleza? E aí eu vou dar um espaço, vou abrir parênteses. E dentro do parênteses eu vou abrir aspas, tá? Porque aqui dentro das aspas eu vou escrever o nome do plugin, tá? E eu vou dar o mesmo nome que eu dei para a classe aqui, ó, seleção na tela. Vou copiar aqui e vou jogar aqui dentro. Não é uma regra, tá, pessoal? Não preciso dar esse mesmo nome. Eu posso dar qualquer nome aqui, beleza? Eu vou dar esse nome só porque eu quero que o nome do meu comando chame-se seleção na tela. Vou dar um Enter aqui. Observe que ele está com uma faixa vermelha aqui. É um sinal de erro, tá? Isso. Não tem um erro no código. O que está faltando aqui é uma rotina para que esse comando ele execute. Por exemplo, quando a gente chamar o comando lá no AutoCAD, beleza, ele vai entender esse nome aqui. Só que esse cara aqui ele precisa executar alguma coisa. Só que não tem nada criado ainda. Por isso que ele fica com esse erro aqui. Aí a gente precisa criar uma subrotina.
para que esse comando funcione. Então, como que a gente faz isso? A gente vai digitar assim, ó, sub, vai dar um nome para essa rotina, que eu vou dar o mesmo nome também. De novo, não é obrigatório dar o mesmo nome, tá? Eu dou só para ficar mais fácil de organizar. E eu vou dar um Enter. E observe que agora sumiu o erro, tá vendo, ó? Então, ó lá, ó, sub, seleção na tela, esse abre e fecha parênteses aqui, ele faz isso automaticamente e ele dá um end sub. E o nosso comando, tudo que a gente vai escrever para o nosso plugin funcionar, a gente vai escrever aqui dentro dessa subrotina, tá certo? Pelo menos para esse plugin. Então é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar um plugin, para ter uma interação com o AutoCAD, é acessar o AutoCAD. Na verdade, a gente vai acessar o documento corrente do AutoCAD. Por exemplo, quando você for executar esse plugin, você vai estar dentro do AutoCAD, certo? Você vai estar com um documento ativo ali, que seja um Drawing 1, por exemplo, que é aquele, na hora que você cria um novo arquivo, ele vem aquele arquivo novo padrão ali. Então a gente precisa obter o documento que está ativo no momento que você está chamando o plugin, e aí a gente acessar o banco de dados dele, tá certo? Como é que a gente faz isso? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai digitar, para fazer qualquer coisa numa linguagem de programação, a gente precisa criar uma variável e setar um valor para ela. Então, basicamente, a linguagem de programação Visual Basic, que é uma linguagem orientada a objetos, ela funciona da seguinte forma: você cria um objeto e passa um valor para ele, cria um objeto e passa um valor. É meio que padrão isso. Então, como que a gente vai fazer? A gente está querendo acessar um documento, beleza? Então, a gente vai criar um objeto do tipo documento. Esses objetos, eles são variáveis, a gente chama de variáveis, tá certo? Então, para a gente criar uma variável local dentro do Visual Studio, a gente digita dim, aí dá o nome da variável, tá certo? Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, doc, né? Porque eu quero obter um documento. E agora a gente informa o tipo. Esse as é o tipo da variável. As document, tá? Porque eu quero acessar um documento, beleza? Então eu tenho uma variável que o nome dela é doc e ela é do tipo documento. E agora eu vou passar um valor para essa variável. Então que valor que é esse? Eu quero que o documento que fique nessa variável seja o documento que estiver ativo no momento que eu chamar o comando, beleza? Então como é que eu faço isso? Ó, vou colocar aqui na frente, eu vou dar um espaço, vou dar um igual e vou digitar o que eu quero aqui, tá certo? Então eu vou acessar a aplicação, que é o AutoCAD, então eu vou digitar aqui, ó, application, vou acessar esse cara aqui, aí eu vou digitar ponto, dentro dessa aplicação eu quero o Document Manager, que é esse cara aqui, ó, Document Manager. E dentro do gerenciador de documentos eu quero o documento ativo. Então eu vou digitar assim, ó, Active, é esse cara aqui, ó, é o MDI Active Document, tá? E beleza, dei um Enter. Pronto, agora eu já criei um objeto documento e já passei um valor para esse objeto, beleza? O próximo passo agora é a gente acessar o banco de dados desse documento. Então como é que a gente faz? De novo, a gente cria um objeto e passa um valor. Agora, esse objeto que eu vou criar, ele é do tipo banco de dados, beleza? Então vai ser assim, ó, dim db as database, esse cara aqui, ó, beleza? Eu vou passar um valor para ele. Esse database é o database de onde? Do doc, tá? Do documento que eu acabei de acessar. Então ele vai ser doc.database. Vai ser esse cara aqui, ó, beleza? Vou dar um enter. E outra coisa que a gente vai precisar também é acessar o editor desse documento. Por exemplo, lá no AutoCAD tem o command line lá, que é o prompt, certo? Ali que a gente escreve as instruções. A gente passa a mensagem para o AutoCAD e o AutoCAD passa a mensagem para a gente. Para a gente acessar esse command line através da linguagem de programação, a gente tem um recurso aqui que chama editor. Então, como é que a gente acessa isso? A gente tem que criar também um objeto e passar um valor para ele. Então, eu faço assim, ó, dim edt, que é de editor, tá? As editor, que é esse cara aqui, ó, certo? E ele vai ser, e esse editor é o editor de quem? É o editor do documento ativo. Então eu vou colocar assim, ó, doc, colocar igual, né? Igual doc.editor, que é esse cara aqui. Vou dar um enter, beleza? Então essa primeira parte aqui, essas três linhas, a gente acessou o documento ativo, acessou o banco de dados desse documento e acessou o editor desse documento. A gente vai usar esses recursos para criar o que a gente precisa criar mais para frente, beleza? Bom, agora que a gente já fez tudo isso, o próximo passo é a gente criar uma transação. O que é uma transação? Uma transação é a possibilidade de você interagir com o documento, tá certo? Igual eu te falei, existe um documento, existe um banco de dados, existe o editor. A gente precisa acessar esse banco de dados e fazer alguma coisa. Seja criar uma linha ou um círculo, um retângulo, qualquer coisa, a gente precisa de uma transação para fazer isso. Então,
Como que a gente cria essa transação? Bom, basicamente é o seguinte, ó. Eu vou usar uma variável aqui. Eu não sei se você já percebeu mais ou menos o padrão, mas para tudo que a gente vai fazer aqui na linguagem de programação, no Visual Basic, a gente precisa criar uma variável e passar um valor. Basicamente é isso. Não tem outra forma de a gente fazer isso, tá certo? Então eu vou criar uma variável, porém essa vai ser um pouquinho diferente. Essa aqui eu vou usar um recurso chamado using. Esse using, ele permite descarregar a variável automaticamente depois, né? Então, como a transação é um recurso que a gente precisa iniciar ela, a gente cria uma transação e inicia essa transação. Depois, a gente precisaria finalizar ela. Com esse recurso using, a gente não precisa descarregar. Ela é descarregada automaticamente, beleza? E aqui, de novo, eu vou passar o nome dessa variável, tá? Que no caso vai ser, eu vou chamar de trans, porque ela é do tipo transaction, que é esse cara aqui, ó, tá certo? E aqui eu vou dar um igual e vou acessar essa transação, tá bom? Essa transação, ela vai ser de onde? Ela vai ser executada em um banco de dados. Que banco de dados que é isso? O banco de dados que a gente já criou aqui em cima, tá? O DB, beleza? Então, você digita DB aqui, ponto. E aqui eu vou pegar o gerenciador de transações, tá? Então você digita assim, ó, Manager, Transaction Manager aqui, ó, beleza? E agora eu inicio a transação. Eu dou um ponto aqui e dou um Start Transaction, que é esse cara aqui, ó, beleza? E aí eu dou um Enter aqui, ó, no final. Observe que ele jogou aqui um End Using aqui no final, tá vendo, ó? Então, o que eu fiz? Eu criei uma variável, que é um objeto do tipo transação, e usei o using para descarregar ela automaticamente. E passei um valor para ela, tá certo? Eu nada mais fiz aqui do que iniciar uma transação nesse banco de dados aqui, que é o DB, beleza? Bom, agora que a gente criou essa transação, aqui dentro, tá, desse bloco aqui, o using, a gente vai criar tudo que for código que a gente precisar interagir com o AutoCAD, a gente vai criar aqui dentro. A gente pode ter outras transações, tá? Pode até ter transação dentro da transação, tá? Uma encadeada dentro da outra, mas para o nosso caso aqui, o nosso código é bem simples, a gente vai apenas fazer um acesso na tela, tá? Bom, então vamos lá. Agora a gente vai criar um objeto, uma variável, que vai nos permitir acessar a tela do AutoCAD para que o usuário selecione os objetos que a gente quer, tá certo? Só para recapitular, tá? O plugin que a gente vai fazer, a gente vai acionar o comando, o AutoCAD vai pedir para a gente selecionar alguns objetos na tela e a gente vai mudar a cor desses objetos. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? Ó, vamos lá, dim. Essa variável aqui, esse objeto, vai ser um Prompt Selection Result, vai ser um PSR, as prompt, esse cara aqui, ó. O PSR aqui, ó, se você observar, todas as minhas variáveis, eu uso a abreviação do tipo dela, tá vendo, ó? Então, por exemplo, ó, o editor eu uso EDT, o database eu uso DB, o doc eu uso documento, o PSR aqui, ó, é de Prompt Selection Result. Tá certo? Bom, agora eu preciso passar um valor para essa variável. Então, vou dar um espaço, vou dar um igual. E eu quero fazer um acesso à tela do AutoCAD para selecionar alguns objetos. Como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, eu vou acessar o editor, tá certo? Para isso, eu preciso acessar o editor. Então, eu já tenho a variável edit aqui, ó, EDT, tá certo? Que é do editor. Eu vou digitar ela aqui, ó, EDT. Vou colocar um ponto e vou dar um get selection. Que é esse cara aqui, ó, tá certo? Ele vai obter uma seleção. E vou abrir e fechar parênteses aqui e vou dar um Enter. Então, o que esse cara aqui vai fazer? Ó? Ele vai me mandar lá para a tela do AutoCAD para mim buscar, selecionar alguns objetos, tá? Eu posso selecionar um ou todos, ou sei lá, quantos objetos eu quiser selecionar lá na tela. Daqui vai retornar essa seleção para mim, né, aqui pro código, e a gente vai analisar essa seleção e vai tomar uma ação, tá? Que no nosso caso, a gente vai mudar a cor dos objetos, beleza? Agora, o próximo passo aqui, a gente vai fazer uma verificação. A gente vai usar para isso um negócio que a gente chama aqui na linguagem de programação de estrutura de decisão. O que é essa estrutura de decisão? É um if, basicamente é um if-else. É uma estrutura também conhecida como estrutura if. Tá? É uma estrutura que toma uma decisão. Por exemplo, no nosso caso aqui, por que a gente vai fazer essa verificação? A gente pode ir lá para a tela do AutoCAD para selecionar os objetos e você pode desistir de selecionar os objetos ou você pode não ter nenhum objeto na tela para selecionar e aí você pode dar um ESC, por exemplo, e cancelar a operação. Se você não fizer um tratamento disso, o seu plugin vai gerar um erro. E isso é ruim, a gente não quer que gere erro no nosso plugin. Então a gente precisa verificar
se tem alguma coisa aqui dentro, tá? Se essa seleção que a gente foi na tela para obter, se ela trouxe alguma coisa ou não, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai usar o if e a gente vai verificar nessa seleção aqui, ó, no PSR, tá? A gente vai colar ela aqui e a gente vai acessar o status dela, tá? Essa psr.status e a gente vai ver se ela é igual a prompt status.ok. A gente vai verificar se é ok. Se é ok é porque tem alguma coisa, tá? Basicamente significa isso. Então, eu estou fazendo o seguinte, ó. Essa aqui é a estrutura de decisão que a gente está falando. Então, aqui o if é assim, ó. Se esse cara tiver alguma coisa, então vai fazer outra coisa aqui, tá? E se não tiver nada, por exemplo, eu vou colocar um else aqui no meio, ó, tá? Então, se tiver alguma coisa, por exemplo, se a gente selecionou algum objeto, a gente vai mudar a cor dele aqui dentro, nesse primeiro bloco aqui, ó, certo? Nessa primeira parte aqui. Se não veio nada, a gente vai mandar uma mensagem na tela aqui e vai falar assim, vai falar para o usuário que não teve objeto selecionado, por exemplo, tá? Eu vou copiar uma mensagem aqui, ó, que só para a gente jogar aqui, ó, certo? Seria esse cara aqui, ó. É assim que a gente passa uma mensagem na tela. Então tem, ó, message box e eu escrevo o que eu quero aqui dentro, ó. Tá vendo, ó? No caso eu coloquei aqui, ó, não há objetos selecionados, beleza? Agora aqui dentro é onde a gente vai realmente fazer o nosso código, a mágica acontecer aqui. Se tiver ok e tiver voltado alguns objetos aqui pra gente, a gente vai precisar criar um selection set, que é como se fosse uma seleção. Quando você está lá no AutoCAD e você abre uma fence, por exemplo, e você seleciona vários objetos, aquilo ali basicamente é um selection set, tá? É um grupo de seleção, tá? É uma coleção de objetos que você selecionou ali, beleza? E por que é importante a gente fazer isso? Porque a gente vai ter essa seleção com vários objetos e a gente vai percorrer objeto por objeto fazendo o que a gente quer fazer, que no nosso caso é trocar a cor. Mas a gente poderia deletar, a gente poderia fazer uma cópia, a gente poderia mover, enfim, N possibilidades, beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? De novo, eu vou criar uma variável dim ss, que é de selection set, e eu vou dar um s selection set, que é esse cara aqui, ó, beleza? E o padrão é sempre o mesmo, vou dar igual e vou atribuir um valor para ela, tá certo? O que que eu vou passar aqui? Qual que é o valor que eu vou dar para ele? Eu vou pegar essa variável aqui, ó, essa variável ela foi lá na tela e trouxe alguns objetos. Foi ela quem é responsável por trazer os objetos. Então eu vou colocar ela aqui e vou colocar aqui, ó, ponto value. Eu vou pegar o valor dessa variável aqui, ó, tá certo? Então eu criei uma seleção com os objetos que foram obtidos através dessa variável aqui, através do comando getSelection, beleza? E agora eu posso ter uma seleção com um único objeto ou posso ter uma seleção com vários objetos. Por exemplo, 10 objetos, 1000 objetos. Agora a gente precisa criar uma outra estrutura aqui, que na linguagem de programação a gente chama de estrutura de repetição ou loop, tá? Existem várias formas de a gente fazer isso, tá? Tem vários tipos de loop, tem o for next, for int, enfim, tem vários. O que a gente vai usar aqui é o for each, tá? Que é um laço bem tranquilo de usar e é o mais ideal para essa situação aqui. Como que a gente cria esse laço? Basicamente a gente vai digitando aqui, ó, for each, que é esse cara aqui, ó. Aqui de novo eu preciso criar um objeto, tá? Criar um objeto de algum tipo. No nosso caso, esse objeto que a gente vai criar aqui, essa variável, ela vai ser do tipo select object, tá certo? Então eu vou colocar aqui assim, ó, s de select e vou colocar assim obj, que é de object, tá? Então é um select object. Ela vai selecionar um objeto de alguém, de algum lugar. De onde que ela vai selecionar? Da seleção que a gente acabou de criar aqui, ó. A gente tem uma seleção com 10 objetos e aqui ele vai percorrer os 10 objetos selecionando um a um. Cada um vai selecionar o primeiro, vai selecionar o segundo, o terceiro e até chegar no último, beleza? Então esse cara aqui é do tipo select object e a gente precisa passar um valor para ele. Na verdade aqui a gente está criando um laço. Esse laço vai criar um objeto, vai selecionar um objeto de onde? Que esteja na SS, que é a nossa selection set, tá? Então basicamente ele vai percorrer todos os objetos que tiver dentro desse SS aqui, que é o nosso selection set, e vai pegar cada objeto que ele tiver aqui e vai fazer alguma coisa, tá certo? Aqui dentro a gente vai
acessar esse objeto e mudar a cor dele, beleza? Agora, para a gente conseguir alterar a cor desse objeto, a gente vai precisar, primeiro, criar uma instância de uma entidade do AutoCAD. O que é uma instância? Uma instância é, vamos falar assim, é uma definição de um objeto em memória, tá certo? Ele não é uma coisa física, não existe um objeto, é só uma espécie de referência ao objeto, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai, de novo, criar uma variável, dim. Aqui a gente vai colocar assim, ó, eu posso chamar de entidade, tá? Entidade ent, que é desse cara aqui, ó. Ele é do tipo entidade. Tudo no AutoCAD são entidades. Por exemplo, um círculo, uma linha, um texto, uma achura, um sólido, tudo são entidades. Tá certo? Como a gente não sabe que tipo de entidade é, então a gente cria uma entidade genérica, que é do tipo entidade. Por exemplo, se eu tivesse certeza que o que eu vou selecionar é sólido, então eu criaria aqui um objeto do tipo sólido, né? Se eu soubesse que eu vou selecionar linha, então eu criaria uma entidade aqui do tipo linha. Só que como a gente não sabe, né? A gente pode selecionar qualquer coisa, a gente pode selecionar círculo, linha, retângulo, achura, sólidos, qualquer coisa. Então a gente deixa como entidade genérica aqui, tá certo? A gente usa esse recurso entity, que aí não vai dar nenhum erro pra gente. E agora a gente precisa passar um valor aqui para esse cara. De onde que vai vir essa entidade aqui? Ela vai vir daqui, ó, desse objeto aqui, tá certo? E aqui a gente fez uma seleção. Como é que a gente vai atribuir isso aqui? Vamos lá, ó. Igual esse objeto aqui, ó, S. Como é que a gente vai atribuir um objeto aqui para esse objeto entidade aqui? Bom, vamos lá, a gente vai dar um igual, a gente vai usar um recurso que tem aqui da linguagem de programação que chama try-cast. Esse recurso aqui, ele serve para corrigir erros, tá? Possíveis erros de tipo, de conversão, ele corrige alguns erros que possa acontecer, beleza? É só para isso, não tem nada a ver com AutoCAD, é só um recurso da linguagem. Eu gosto de usar esse cara aqui, porque ele, se houver algum erro, ele meio que ignora o erro e continua. E agora eu vou acessar a transação, tá? Esse cara aqui, ó, observe que a gente criou ele aqui em cima, mas a gente não tinha usado ele para nada até o momento. Então agora é a hora da gente usar essa transação para acessar o objeto que a gente quer. Então a gente vai colar ela aqui e vai começar a acessar. Dentro dessa transação, o que eu quero que ela faça? Eu quero que ela obtenha um objeto. Então eu vou dar um get, que é de obter object, que é esse cara aqui, ó, tá certo? Agora, de onde que eu vou obter esse objeto? Eu vou obter esse objeto desse cara aqui, ó, dessa seleção aqui, ó, esse objeto selecionado aqui. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou abrir aqui um parênteses, vou colar esse cara aqui e eu vou dar um ponto e eu vou obter o ID desse objeto, ó, que é esse Object ID aqui, ó, tá certo? E agora, tendo esse objeto, o que eu quero fazer com ele? Na verdade, eu quero editar a cor dele, tá certo? Então, para que eu possa editar ele, eu preciso abrir esse objeto para escrita. Tá certo? Então, como que eu faço isso? Eu vou pôr uma vírgula aqui. Observe, quando eu coloquei uma vírgula, ó, ele já me deu aqui, ó, mod as open mod, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o comando open aqui, tá? De abrir, open mod, tá? Que é esse cara aqui, ó, open mod, ponto. E eu vou abrir, eu tenho 3 possibilidades para abrir um objeto, ó. Eu tenho esse for notify, for read e for write. No nosso caso, a gente quer escrever, a gente quer editar a cor dele. Então, a gente vai clicar aqui no for write, beleza? E aqui, por fim, eu preciso fechar esse outro parênteses, ó. Eu abri 2 parênteses, tá vendo? E eu preciso fechar o último parênteses aqui, senão ele vai ficar com erro. E aí eu dou um Enter. Aqui eu preciso colocar uma vírgula aqui, pessoal, e passar a entidade. Porque aqui ele está pedindo uma entidade, tá vendo? Ó? Então, essa variável pede que seja uma entidade. Então, eu estou passando esse objeto aqui, que é uma entidade. Por isso que eu tenho que colocar esse entity aqui no final, certo? Beleza, agora a gente já tem esse objeto. Bom, agora é a hora da gente realmente mudar a cor do objeto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente poderia simplesmente pegar esse cara aqui, que ele é o nosso objeto, colocar aqui, colocar assim, ó, ponto color index igual a 10, por exemplo. Pronto, já mudamos a cor. Tá certo? Aqui, essa linha aqui vai fazer mudar a cor do nosso objeto. Só que eu gosto de fazer uma verificação novamente aqui, para saber se veio um objeto aqui. Porque às vezes pode dar algum erro, apesar de eu ter tratado aqui, mas pode dar algum erro. Esse cara aqui pode vir um objeto que não é compatível e pode ficar nulo. Se ficar nulo e eu tentar mudar a cor, vai dar erro. Então, de novo, eu vou fazer uma verificação aqui, vou colocar um if e vou verificar se esse cara não é nulo. Ele não pode ser nulo. Se ele for nulo, eu não vou fazer isso, eu não vou mudar a cor, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Coloque assim, ó, if, esse cara aqui, ó, que é a entidade, ela tem que ser is not null nothing, que é esse cara aqui, ó.
E aí eu dou um Enter. E aí observa, ó, se essa entidade não for nula, então ele vai trocar a cor, que é esse cara aqui, ó. Vou jogar aqui dentro, tá certo? E se não for, né, tipo assim, se realmente for nulo, ele não vai fazer nada, ele vai só pular o laço aqui e vai para o próximo objeto. Agora, a gente precisa de um outro passo aqui, ó, que é muito importante. Antes de finalizar o end using aqui, ó, a gente precisa salvar a transação. Se a gente fizer tudo isso aqui e não salvar essa transação, nada vai acontecer. Simplesmente não adiantou nada ter feito tudo isso aqui. Ele vai chegar aqui no final, ele vai descartar essa transação, ou seja, vai finalizar essa transação e não vai salvar as modificações. Então, para a gente salvar, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que acessar a transação aqui, que é aquele trans ali, ó, certo? Ponto commit. É esse comando aqui, ó, que salva a transação. Então, se você esquecer de colocar esse código, essa linha de código final aqui, ele não vai fazer o que você quer que ele faça, tá certo? Porque ele faz, na verdade, mas ele não salva no banco de dados e aí ele descarta. Simplesmente não vai acontecer nada, beleza? Então, aqui o nosso plugin já está pronto para funcionar. Ele já deve funcionar, já está finalizado. Tá certo? Então vamos dar um play aqui, ó, dar um iniciar e vai abrir o AutoCAD para a gente poder testar se esse plugin está funcionando ou não, beleza? Bom, já abriu o AutoCAD aqui, então vou criar um arquivo novo aqui, ó, Start Drawing. Para mim poder testar esse plugin, eu preciso carregar a DLL que o nosso projeto criou. Tá certo? Então, para isso, eu vou utilizar o comando do AutoCAD chamado netload. Esse comando aí, ó, tá vendo? Vou dar um Enter. Ele vai aparecer esse diálogo aqui na tela. E aqui está aparecendo um local qualquer meu, tá? Então, eu preciso navegar até a pasta onde eu salvei o meu projeto e achar a DLL que o meu projeto gerou. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Ó, vou pegar o caminho aqui, ó, esse caminho aqui, que é lá na pasta onde eu salvei o projeto. Ó, aqui dentro, tá? Ó, eu tenho a pasta plugin e dentro do plugin eu criei o projeto seleção na tela. Vou abrir essa pasta. Aqui dentro da pasta bin vai ter duas outras pastinhas, ó, a release e a debug. O nosso cara, a gente está debugando ele, então a nossa DLL vai estar aqui dentro, ó, dentro dessa pasta debug. Vou abrir aqui e está aqui a DLL, ó, seleção na tela. É esse cara aqui. É só clicar nela aqui e dar um open. E aí parece que não aconteceu nada, tá? O AutoCAD é meio maluco mesmo, mas sim, aconteceu, já carregou, tá certo? Agora a gente precisa pegar o nosso comando aqui, ó, o nome desse comando, que é esse cara aqui, ó, seleção na tela. Dá um Ctrl C nele aí e joga lá no AutoCAD. A gente pode digitar, tá? Eu gosto de copiar, principalmente a primeira vez, porque se você digitar errado, não vai dar certo. Então eu vou colar aqui na linha de comando, ó, seleção na tela, vou dar um Enter. Ó, observe que o cursor ficou um quadradinho aqui, tá vendo? Ó, ficou um quadradinho e ele tá, ó, ele acessou o comando, ó, Selecal na tela, Select Objects. Só que eu não tenho nenhum objeto na tela aqui. Esse arquivo tá vazio, simplesmente tá vazio, não tem nada para me selecionar. E eu fiz isso de propósito. Lembra que a gente colocou uma mensagem lá? Se caso eu não selecionar nada e eu cancelar o comando, vai dar uma mensagem na tela falando que não tem nada selecionado. Então é justamente o que eu vou fazer. Ó. Eu vou dar um ESC e olha aí, ó, a mensagenzinha na tela. Ó. Não há objetos selecionados, beleza? Vamos dar uma olhada no código aqui para você entender exatamente isso. Ó. É essa mensagem aqui, ó, que apareceu agora, certo? Então, ó, não há objetos selecionados. Aí ele passou essa mensagem aqui, beleza? Bom, aqui no AutoCAD eu vou dar OK. E aí ele finaliza o comando, ele finaliza o recurso. Se não tem nenhum objeto selecionado, não tem o que fazer, ele simplesmente finaliza. Agora eu vou criar alguns objetos aqui, ó. Vou criar um círculo aqui, vou criar uma linha, vou criar um retângulo. Vou mudar a visão aqui para isométrica aqui e vou criar um sólido aqui também, tá? Um box. Beleza, ó. Note que todos os objetos eles estão brancos, tá certo? Então agora eu vou digitar o nosso comando, ó. Seleção na tela, dou um Enter. Aí ele pede para mim selecionar os objetos, ó. Eu vou selecionar, sei lá, esses três aqui, ó. Vou deixar só o círculo lá fora. Tá aí, ó. Ele pintou de vermelho, tá certo? Então, esse plugin, nem dá para chamar isso de plugin, tá, pessoal? Isso não é um plugin, basicamente. Porque isso aqui, eu tô te mostrando um recurso que você vai ter que usar quando você realmente criar um plugin de verdade, certo? Um plugin para realmente fazer alguma coisa. Porque ninguém quer ficar criando um plugin para mudar a cor de objetos, tá certo? O que eu estou te mostrando aqui é o recurso, tá? Esse recurso de seleção na tela, ele é muito importante. A gente vai usar muito para desenvolver vários plugins. Por isso que eu estou te ensinando ele aqui. O importante é você aprender a usar esse recurso, para você poder usar ele combinado com alguns plugins que faça realmente alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um plugin aqui que faz um negócio bem legal e que usa esse recurso. Eu vou te mostrar esse plugin para você entender exatamente o que eu estou falando. Eu vou carregar ele aqui para poder te mostrar. Então, netload, acessar o diretório que ele está.
É esse cara aqui, ó, TurboCAD 001. Dentro dessa DLL eu tenho vários comandos que eu criei lá dentro, tá? Vários plugins. Esse plugin que eu vou te mostrar aqui, ele cria uma porta numa parede, ele já desenha a porta e já abre a porta na parede, né? Abre o buraco ali na parede. É bem interessante. Vamos dar uma olhada, ó. Porta simples. Eu vou dar um Enter. Ele pede para mim selecionar um objeto. Ó o recurso aqui que eu tô falando para você, tá vendo? Ó, ele pede para mim selecionar um objeto na tela. Eu vou selecionar esse sólido. Vou dar um Enter. E ele pede um ponto de inserção. Eu vou pegar no meio aqui, ó, da parede. Eu vou pegar nesse mid e nesse mid aqui, ó. E agora ele pede da outra informação aqui, ó, indique a direção de abertura da porta. Eu vou dizer que ela vai abrir para lá. E tá aí, ó, ela criou a porta, tá vendo? Ó, eu vou mudar essa cor aqui, porque coincidentemente ficou a mesma cor, né? Só para você conseguir perceber. Olha aí, ó, o meu plugin, esse plugin que eu te mostrei aqui, ó, ele criou a folha da porta, o batente e já abriu o buraco aqui, ó, tá vendo? Se eu fosse desenhar isso aqui manualmente, sem um plugin, eu ia ter que desenhar a porta, ia ter que criar um novo sólido ali e subtrair, né, da parede esse novo sólido. O meu plugin ele já faz isso automaticamente, tá? E na verdade esse plugin da porta aqui é um plugin que eu vou usar ele automaticamente dentro de outros plugins. Como assim? Eu estou desenvolvendo um plugin para desenhar uma casa, um apartamento, um prédio inteiro de uma vez só. Tipo, eu selecionar ali um monte de linhas e ele, brum, desenhar tudo. Então esse plugin de desenhar portas, ele vai estar embutido dentro desse plugin mestre, vamos falar assim, para desenhar as portas automaticamente. Então se eu tiver um projeto, sei lá, se eu for modelar um prédio e eu tiver, sei lá, 20 portas para desenhar lá dentro, ele já vai desenhar as 20 automaticamente. Eu não vou ficar me preocupando em ter que ficar colocando porta não. Bom, mas eu mostrei ele aqui para você só para exemplificar o uso real desse recurso de seleção na tela que eu te mostrei. Bom, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Então, se você quer realmente aprender esses recursos aqui de criação de plugin para transformar o seu AutoCAD em uma máquina de fazer dinheiro, acompanhe aí a nossa série Projeto Mão na Massa, que eu vou postar vários vídeos aqui ensinando vários recursos que você vai precisar para conseguir desenvolver plugins fantásticos como alguns que eu tenho aqui. Fica assim e até o próximo vídeo.